Bem-vindos ao podcast Cevada com Plutônio, um podcast que fala sobre ciência e religião, isoladamente ou tudo junto e misturado. Olá, tudo bem com vocês? Está começando mais um podcast Cevada com Plutônio. O episódio agora de número 54, que vamos fazer uma magazine de notícias da ciência e tecnologia, as últimas novidades aí com implicações científicas, tecnológicas e geopolíticas aqui também, que é outro tema que a gente gosta de abordar no nosso podcast. Então, muito obrigado aí pela sua audiência, pela sua companhia, né? E a gente quer mandar um abraço muito apertado aí para todos os que vêm acompanhando o nosso podcast Cevada com Plutônio, tá certo? A gente tem tido aí muitas oportunidades aí de falar sobre temas diferentes e muitas pessoas também têm escutado o nosso podcast. Então, se você é uma delas aí que vem nos acompanhando, né? O nosso muito obrigado aí pela sua confiança. Se você está conectando com a gente hoje pela primeira vez, então também o nosso muito obrigado. Espero que você goste do nosso podcast. Você gostando do podcast, aí deixa seu like, seu coraçãozinho aí, se você está no Spotify. Compartilha a gente aí com seus amigos também. E o seu compartilhamento, o seu coraçãozinho, o seu like acabam gerando engajamento e dando mais visibilidade para o nosso conteúdo online, tá certo? Então no nosso Instagram também a gente está sempre colocando, cada vez que sai um episódio a gente coloca uma artezinha lá com um comunicado. Temos tentado colocar alguns shorts de vez em quando aí também do nosso conteúdo, mas enfim, vai seguindo a gente aí nas redes sociais, tá certo? Olha, nos últimos episódios aí do Cevada com Plutônio, já agora no ano de 2025, né, no nosso segundo ano do podcast, a gente vem falando aqui de temas muito empolgantes. Então eu vou falar aqui alguns temas, até foi sugestão aqui do meu amigo Thiago, que está nos acompanhando hoje, né, mais uma vez aqui, juntamente com o Ednardo, e eu vou falar aqui algumas coisas que nós discutimos nos 4 últimos episódios, né, sem ser o de hoje, e para você ficar com aquela pulga atrás da orelha, aí você ficar com aquele gostinho de quero mais e terminando o episódio de hoje, você já corre lá e já aproveita e emenda um episódio desse aí para você continuar escutando com a gente, né? Olha, a gente teve aí a presença do Coronel Abner, né, da Força Aérea Brasileira. Ele falou aí sobre o período que ele despendeu aí na Força Aérea, né, trabalhando aí como aviador, né, como instrutor de voo e contando as aventuras, né, os perrengues que passou aí fazendo voos de reconhecimento, de transporte, enfim, né, de uma série de coisas. Depois a gente teve também a presença aqui do Dr. Rivelino Montenegro, né, que é um empreendedor da ciência, está hoje já há vários anos morando na Europa, né, e lá ele tem desenvolvido pesquisas médicas aí na área de implementos médicos, né, e é um brasileiro aqui, né, que está fazendo, né, a sua carreira empresarial com base na ciência lá na Europa, mano, aí levando conhecimentos aí da engenharia de materiais que ele aprendeu aqui no Brasil. A gente tem também um podcast muito especial que é o Dr. Cosme, né? O Cosme Figueiredo esteve na Antártida, o continente gelado, e contou muitas aventuras para nós. Aqui ele contou, né? Ele fez 2 episódios aí sobre esse tema. O primeiro foi antes de ele viajar e o segundo, esse que eu estou me referindo agora, que ele conta o que de fato aconteceu, né? A viagem, o navio e toda aquela atividade lá na Antártida, né, os dias que ele passou lá. Então vale muito a pena escutar esse podcast. E por fim, a gente teve um episódio aqui emocionante, fortíssimo aqui sobre Alzheimer, o mal de Alzheimer, com o Dr. Christian Ximenes, né, que é um grande amigo nosso, já gravou alguns podcasts aqui com a gente. Em 2025 foi o primeiro episódio que ele gravou, mas em 2024 ele já havia gravado aí podcast sobre livre-arbítrio, sobre uma série de coisas, e ele fez um podcast muito, muito bom aí sobre o mal de Alzheimer, principalmente no aspecto da família, o como é importante o acompanhamento da família. Então a gente está fazendo esse flashback aqui dos 4 últimos episódios do Cevada com Plutônio, tá certo? Obrigado, Thiago, por você ter desafiado a gente para fazer esse exercício, né? E a gente quer com isso aqui convidar você, então, se você não conhece o nosso trabalho, se você está conectando agora, por favor, vai lá e acessa não apenas esses episódios, mas dá uma zapeada lá
pela nossa playlist. Nós estamos agora com esse episódio aqui, que é o de número 54, a gente já tá com algum conteúdo lá, hein. Não é brincadeira, a gente já tá com bastante conteúdo para você se divertir aí, escutar a gente, né. Olha, a gente aqui é todo mundo profissional de outras áreas, né, não dessa área de radialismo, de mídias sociais, etc e tal, né, então, mas a gente tenta, se esforça ao máximo trazer aqui para você o melhor, o que tem de nata de conhecimento. Nos esforçamos para trazer conteúdo de boa qualidade, conteúdo de fontes confiáveis e que podem não formar sua opinião, que não é essa a nossa vontade, o nossa perspectiva aqui, né? Não desejamos aqui que você saia com a cabeça feita por nós aqui, réis mortais, mas queremos trazer aqui para você subsídios para que você possa formar sua própria opinião. E aí, se você concordar com a gente fica muito feliz. Se não concordar, a gente fica feliz também, né? Porque o mais importante é que você tenha a sua autonomia, a sua capacidade de julgar aquilo que você ouve, seja de nós, seja de quem quer que seja, tá certo? Cevada com Plutônio tem esse objetivo também aí, e um dos principais, inclusive, né? De trazer aí um pouco de radioatividade aí para os seus pensamentos. Então, sem mais delongas aqui, muito obrigado, né, para você, Ednardo, para você, Tiago, aqui que está conosco hoje, aqui nessa noite. E eu quero convidar agora o Tiago, né, ele vai começar hoje, vai abrir a nossa sessão de notícias, lembrando que o tema, né, a reportagem de capa hoje da nossa magazine de notícias científicas é o terremoto de Mianmar, tá certo? Mas enfim, nós vamos falar sobre várias notícias, essa daqui a pouquinho está chegando aí. Então, hoje a gente está trazendo aqui também o nosso amigo Ednardo Ferreira, né? Ednardo, seja muito bem-vindo aí, dá um oi pro pessoal. Olá pessoal, muito bom rever todos aqui. Vamos para mais um programa aqui. O que é que o Mundão tem de notícia pra gente hoje aí, hein? Show de bola, Ednardo. Mas vamos abrir agora aqui com outro tema que é muito interessante também, que tem gerado muita polêmica e que tem descobertas aí, né? Temos conhecimento novo chegando na área do uso de telas, da fadiga visual, de tudo isso. E eu vou chamar então meu amigo Tiago Vicente, né, que vai estar falando para a gente aí sobre o que temos de novidade aí nesse campo. Tiago, muito bem-vindo, obrigado aí, pode tocar o barco aí nesses assuntos aí que com certeza mexem muito com todos nós. Olá, Alex, Dinardo, vocês aí que nos ouve. Eu tô trazendo aqui um um assunto aqui que eu achei eu sempre acho muito interessante, lembrar que eu vejo, Alex, que isso aí talvez daqui a uns 40, 50 anos, mais consolidados, eles devem até mudar um pouco, falar da era em que a internet Wi-Fi e o smartphone lançaram e mudaram o mundo. São 2 reportagens aqui que eu tenho, uma da BBC Brasil e a outra do Deutsche Welle. 2 jornalistas, né, uma é a Daniela Ehring e o outro é o Fred Scholler, não sei se eu estou falando, corretamente aqui, mas são assuntos bem interligados, que é lá na BBC, nós temos aqui uma reportagem falando sobre fadiga visual, né, como proteger a vista na era dos excessos de tela. Aí, eu recomendo que vocês leiam, eu vou dar aqui só um resumão aqui com spoilers, né, que essa reportagem comenta muito sobre essa questão de que hoje as telas, elas dominam a nossa vida cotidiana. Então, a maioria das pessoas trabalham em computadores, trabalham respondendo em WhatsApp, chegam em casa, o banco é no celular, a declaração de imposto de renda ele faz no celular, todas as coisas ocorrem no celular, videochamadas, e só que os nossos olhos não foram feitos para isso. São equipamentos que ficam muito próximos da nossa tela. A cada dia, né, as empresas vão falando sobre nits, né, que são as unidades de medidas de brilho, então cada vez mais os celulares têm um brilho mais forte, são taxas de atualização, que são as frequências que as imagens da tela elas são, atualizadas, né, e isso vai criando uma fadiga ocular e vários problemas oculares, que essa reportagem chama de fadiga ocular digital, trazendo várias doenças, vários problemas, várias dificuldades. E ela está relacionada a essa reportagem
do Fred Scholler na Deutsche Welle, porque a reportagem do Deutsche Welle vai falando sobre o uso de telas na cama, aumentando o risco de insônia. Então nós temos ali a fadiga, né, pelo excesso de uso de telas, e esse uso de telas nós estamos tão dependentes, nós estamos tão viciados que a gente não consegue soltar o celular. Já vi reportagens aí que a última coisa que a pessoa faz antes de dormir é ver as notícias e a primeira coisa que ele faz ao acordar é ver notícias. As pessoas estão viciadas nisso. E esse estudo, né, que está na reportagem do Deutsche Welle, ele fala que 1 hora de exposição a telas antes de dormir basta para reduzir a duração do sono, em média de 24 minutos por noite. Então, são aquelas situações que a gente vai vendo que vira um ciclo vicioso. Você está viciado no celular, o celular começa a te atrapalhar, você não consegue parar de usar, aquilo começa a afetar a sua saúde e, dormindo menos, eu tenho quase certeza que as pessoas assistam ainda mais vídeos, programas nos celulares. Então, essas são as 2 reportagens aí que eu trouxe, que eu recomendo de ler e recomendo principalmente para avaliar, porque eu acredito que nós estamos falando aí provavelmente com uma pessoa que, se não é viciada em tela, sabe que está em excesso de telas, porque hoje a vida que a gente vive, ela depende de computadores, celulares. E outra coisa também até para reforçar, essa que eu já falo de experiência própria, né. Eu fui no A última vez que eu fui num oftalmologista, o oftalmologista me perguntou se eu usava muito tablet e celulares. E ele estava me comentando que, apesar da televisão também fazer mal, em comparação à televisão, o tablet e o celular fazem mais mal ainda. Então você que tem filhos, você que está utilizando muito aí e tem aquele saudosismo, né, de às vezes pensar assim: "Não, mas eu na minha época assistia TV por 4, 5 horas". Saiba que se seu filho estiver assistindo a mesma coisa de tablet ou celulares do que você assistia na década de 90, saiba que ele está fazendo mais mal para a saúde do que você. Então, se você é aquele da década de 80, década de 90, aí não use você como padrão para definir quanto tempo o seu filho está na tela, porque celulares e tablets ainda fazem mais mal do que televisão. É muito interessante e preocupante também, né, Thiago? Agora deixa eu perguntar para você, nesse levantamento que você fez, você descobriu por que que o tablet e o celular são piores? Eu imagino talvez porque eles ficam mais perto do rosto, então o foco é mais concentrado, né? Eu acho que, não sei, a musculatura dos olhos acaba ficando mais tensionada porque, né, a gente sabe que a distância daquilo que a gente está olhando, ela influencia no nível de esforço, né, dos nossos olhos aí. Né, então eu como já, por incrível que pareça, já não tenho mais 20 anos, né, quando eu fico muito tempo lendo uma coisa perto, quando eu vou olhar alguma coisa que está longe, já me embaralha a vista, né, leva aí uns 15 minutos até ele normalizar, né, e começar a dar o foco, né. Há 5 anos atrás, quando eu tinha 20 anos, já não era assim, né, agora eu já estou numa outra situação agora, né. Você chegou a pesquisar alguma coisa nesse sentido, Thiago? Senão aí, de repente, alguém que está ouvindo a gente, que sabe qual que é a razão, pode colocar aí nos comentários, né, tanto no Spotify, no YouTube, onde você estiver nos escutando, quem sabe, se você sabe a resposta, fala pra gente aí, comenta, né. Mas, Thiago, aí, você tem alguma coisa para contribuir nesse sentido? Então, a gente pode falar aqui do que seria da física das coisas, né. Primeiro eu vou começar aqui com a física das coisas para depois entrar aqui no que a reportagem fala. A física das coisas que nós temos é o seguinte: a televisão, isso sem contar videogame, né. A televisão ela tem uma taxa de atualização mais padrão ali, 60 Hz e tudo, e por ela estar longe, no seu no seu campo de visão, ela faz parte de um percentual menor daquilo que está variando muito, do que está brilhando Ah, muito. faz muito sentido, né, porque E digamos assim, se você olhar o seu olho, a superfície do seu olho como uma tela, um sensor, né, digamos assim, de luz, de fato, mesmo que a tela seja muito maior, como ela está longe,
ela visualmente ali, digamos, no seu sensor, né, que seria a sua retina, ele vai estar ocupando um percentual menor, né? Realmente faz todo sentido. Então, e aí eu entro naquilo que a reportagem da BBC comenta, né, que ele diz aqui, vou até ler aqui o parágrafo, né: "A resposta está na biologia complexa do nosso sistema visual. Ao focar em telas digitais, nossa taxa de piscadas diminui e nossos olhos se esforçam demais para focar em objetos próximos por longos períodos. Então nós estamos focando em coisas muito próximas dos nossos olhos. Tanto que se você for em qualquer oftalmologista, e eu falo isso como um que tem que ir sempre aqui, né, por causa de usar óculos, eles sempre falam para você olhar o mais distante possível para descansar os olhos. Então, realmente, tanto a física, né, dessa questão da televisão, quanto a questão da biologia, de que nós estamos focando em em objetos muito próximos. E ao focar, o que ele diz é a taxa de piscadas, né, então seu olho lubrifica menos. Então você começa a ter mais problemas de olhos secos, de algumas dificuldades, e principalmente, né, que quando você começa a focar muito próximo, assim, você vai começando a forçar aquele músculo dos olhos, que pode te fazer provavelmente ter aquela vista cansada mais novo. E tem uma outra coisa também, né, Thiago, a luz que emana aí desses equipamentos, via de regra, ela tem uma tendência de um branco azulado, né? E eu não sei se você chegou a trazer alguma coisa nessa linha, mas tem pesquisas aí que mostram que à noite essa luz ela diminui os hormônios, né, do sono ali, melatonina e tal, e influencia na serotonina também. E a luz azulada, então ela prejudica o sono, né? Então o pessoal até recomenda, até no alguns modelos de celular, determinado momento, determinada hora da noite, já ele automaticamente ele ajusta a temperatura de cor para ficar uma cor mais quente, né, uma cor mais amarelada, justamente para não prejudicar tanto o sono, né. Então fica a dica aí, isso não é só para tela, isso vale para as lâmpadas da sua casa também. Se você tem uma lâmpada aí, de branco, né, acima aí de 4.000, 5.000 Kelvin, né, de temperatura de cor, ela já é uma branco azulada, acima de 6.000 kelvins ela já é bem azulada, né. De 3.000 aí mais ou menos você já tem uma lâmpada mais amarelada. E a amarelada ela favorece o seu sono, tá. Então se às vezes você tem alguma dificuldade para dormir, claro que isso provavelmente não vai ser o único componente, mas pode ajudar, né, numa hora dessa toda ajuda é bem-vinda. Então procure, né, trocar, evitar as telas como o Thiago está trazendo e trocar suas lâmpadas aí para que elas sejam lâmpadas mais amareladas, né, ou deixar aquelas amareladas acesas à noite, com menor intensidade, né, quanto mais fraca melhor, que isso aí vai ter um efeito bioquímico aí no seu cérebro, né, de favorecer as suas horas de sono, né. Lembrando que naturalmente a luz azul é a luz, né, de quando o sol nasce, e aí o seu cérebro meio que, detecta, né, lá no firmware, né, sem passar pela sua consciência, ele detecta que, tipo assim, tá amanhecendo, tá hora de eu acordar, e ele fica meio perdido aí e acaba prejudicando o sono, né. Ô Alex, mas aí eu vou um pouco aí eu vou para a reportagem da Deutsche Welle sobre o uso de telas à noite. Apesar de ocorrer essa questão da luz azul, que ainda, está em estudo, essas coisas, mas a gente sente psicologicamente que funciona, o estudo diz que o mais determinante é a intensidade da luz e a duração da exposição. É de que mesmo que você controle a questão de luz azul, é você diminuir a intensidade, né, que é o brilho, né, os nits, que é o problema hoje dos celulares, né, cada vez mais potentes, e a duração da exposição. Então, assim, sendo o fator mais determinante da gente realmente tentar diminuir o uso de telas, né, e se for usar com um brilho, com uma intensidade mais baixa. Ah, muito interessante isso aí, essa aí eu realmente não sabia. Agora, tem mais essa questão, né, precisamos aí tomar cuidado também com, né, ficar mais longe, quem sabe estar no celular, se precisa usar, diminui o brilho da tela o mínimo que for possível, né. Boas dicas aí. Tá certo, muito bem, né, então obrigado, Thiago, né, por estar trazendo esse tema que é interessantíssimo, né. Quem não quer dormir melhor, hoje em dia o desafio nosso é dormir com tanta coisa, né. Dormir e tempo aí para dormir realmente tem sido um luxo para muitas pessoas. Mas, a gente vai ter aí também um outro tema agora, né, que é um tema que
sacudiu a mídia nos últimos dias. A gente, né, não tem assim, um único veículo de comunicação aí de grande abrangência que não esteja noticiando a questão do terremoto lá em Mianmar, né? A gente sabe que isso é uma situação de calamidade pública, é uma tragédia muito grande, né? Então, só recapitulando aí para você que está acompanhando também, assim como a gente, é um terremoto aí que aconteceu no dia 28 de março, né? Poucos dias atrás, com uma magnitude de 7,7 graus na escala Richter, né? Que é uma escala logarítmica. Então, a gente tem que saber que cada ponto na escala Richter, né? Ela significa 10 vezes mais força. Então, por exemplo, um terremoto de 7 graus, ele é 10 vezes mais forte que um de 6 graus, né? Então, só para a gente ter uma noção, um terremoto aí de quase 8 graus, que é esse caso aí, 7,7 graus, é um terremoto absurdamente forte, né? E a gente viu aí, hoje com as mídias digitais aí, redes sociais, num instantinho a gente estava recebendo os vídeos lá, né, das pessoas lá daquela região da Ásia, e cenas impressionantes, né? Vimos aí prédios chacoalhando, piscinas aí vazando, derrubando água lá de cima, né? E a gente viu aí prédios ruindo, né? Construções caindo e tal. E infelizmente aí, muito tragicamente, hoje, no momento que nós estamos gravando esse podcast, uma informação que com menos de 1 hora atrás, o número de mortos já ultrapassava 2.700 mortos confirmados, mais 4.500 pessoas feridas, e existem ainda centenas de pessoas desaparecidas, né? Eu estava vendo inclusive uma família que ficou presa embaixo dos escombros e estava tentando se comunicar com as pessoas, né, lá de fora aí para pedir ajuda, né? Então, o epicentro desse terremoto aí aconteceu a mais ou menos 10 quilômetros de profundidade. Pode parecer muito, mas em termos geológicos é considerado ainda um terremoto superficial, e essa característica de ser um terremoto superficial acaba potencializando, né, o efeito, os danos, né? Porque, digamos assim, ele não tinha uma grande massa de terra acima dele para dissipar essa energia toda, né. Lembrando que 10 quilômetros ainda assim é mais alto, né, mais de 1.100 metros mais alto que o Monte Everest, que é a maior montanha da Terra, né. Então você imagina um Monte Everest aí, comparado com o nível do mar, ainda é mais um pouco. Mas mesmo assim, o terremoto é uma coisa tão cataclísmica, né, dentro da geologia terrestre, que essa energia que ele dissipa, ela é tremenda. Então, mesmo a profundidade de 10 quilômetros, ele tem, assim, realmente uma capacidade, um potencial destrutivo muito grande. Lembrando que os terremotos não são só a questão de força, né, e da profundidade, né, enfim, com que energia que essas ondas de choque chegam até a superfície, mas também a fase da onda. O que que a gente quer dizer com isso? É a direção que as coisas chacoalham e o jeito que chacoalha, né. Então você imagina o seguinte, você está aí com a mão numa mesa, aí você bate, né, você põe uma mão na mesa e com a outra você bate, tipo um martelo, assim, com a mão fechada, né. Esse é um tipo de vibração. Agora você imagina, assim, que você, tá em cima de um colchão de mola, né, e aí ele balança de um lado para o outro, né, e isso já é um outro tipo de fase de onda. Eu não sei como é que foi lá esse de Mianmar, mas algumas situações, mesmo que você tenha uma estrutura preparada para terremotos, isso aconteceu no Japão aí há vários anos atrás, né? Existia uma certa tranquilidade, que eles tinham uma estrutura que estava preparada para receber aí a ocorrência de terremotos fortes, e um terremoto até não tão forte quanto aquela estrutura estava preparada, ele acabou causando uma tragédia, uma destruição muito grande lá por causa justamente da fase da onda, né? A direção da onda, o jeito que a terra tremeu, aqui em bom português, né? O jeito que a terra tremeu fez com que aí os viadutos todos desencaixassem, então foi um negócio muito poderoso, né. A gente não sabe ainda, não tem muitos dados, divulgados aí sobre as características desse terremoto, mas nós sabemos que foi um terremoto aí realmente de grandes proporções aí, teve um impacto muito grande na vida de muitas pessoas, o país todo está numa situação muito complicada. O país já está, trazendo aqui só um contexto geopolítico aqui, né, o país já estava numa situação muito complicada, porque está numa guerra civil aí desde 2021, né, que houve um golpe militar lá no ano de 2021 e, enfim, esse golpe militar aí é uma situação muito complexa, mas tem inclusive razões étnicas aí envolvidas, tá certo?
Então lá tinha uma junta militar, o governo, né, o NUG, que é o Governo de Unidade Nacional, e, enfim, forças de defesa popular, todos esses grupos aí estão envolvidos nessa guerra civil. E é uma guerra que já matou mais de 50 mil pessoas, tá? De acordo com as últimas estimativas. E a gente tem a notícia triste aí de pelo menos 8 mil civis já haviam morrido, né, nessa guerra civil que está acontecendo lá em Mianmar. 2,3 milhões de pessoas, 2,3 milhões de pessoas deslocadas dentro do país por causa da guerra, né, fugindo da guerra com impacto econômico terrível, muito forte mesmo. E, enfim, muitas acusações, muitas razões aí para essa guerra, mas o fato é que Mianmar é um país muito pequeno, né, assim, comparado ao Brasil, pelo menos, e mesmo assim ele ainda tem 135 grupos étnicos, né, e esses 135 grupos étnicos, eles estão muitas vezes em conflito uns com os outros e vários deles estão querendo a independência, né, querem criar países aí soberanos, né, e aí nós temos uma junta militar que reprime esses movimentos, e então a oposição, os protestos e tal, eles não toleram, né, então buscando arrefecer os ânimos e diminuir os movimentos separatistas lá, eles acabam atuando muito forte lá em Mianmar, né, então assim, já existia uma situação de guerra, já existia uma crise humanitária em Mianmar, já existia uma guerra civil lá acontecendo entre facções aí, né, governamentais e não governamentais aí dentro do país, e ainda por cima agora vem esse terremoto muito catastrófico aí, né, para realmente complicar a coisa toda, tá certo? Então assim, a gente a gente fica muito atento, porque a gente sabe, né, a Bíblia lá em Mateus 24, algumas outras citações aí também, a gente sabe que existe uma profecia de aumento, né, de terremotos. Um dia, quem sabe, a gente fala sobre isso, né, sobre terremotos e tal, e o que que a Bíblia quer dizer com isso, trazemos aí dentro de um escopo de profecias, né, mas o Tiago, enfim, né, Tiago, você também preparou alguma coisa nesse tema, porque nós temos aí um sonho da ciência aí, que é você aumentar a capacidade de prever terremotos, né? Conta pra gente aí, Tiago, como é que funciona isso aí, o que que a gente tem de novidade nessa área? Então, Alex, essa reportagem é a reportagem da BBC. Primeiro ela saiu na BBC internacional inglesa, no dia 21 de março, depois veio a tradução para a BBC Brasil no dia 26 de março. E ela vem falando sobre por que previsões de terremoto falham tanto. Então alguns estudiosos eles vão explicando, e a reportagem vai resumindo um pouco disso, a complexidade que é entender o quando o terremoto vai ocorrer e qual vai ser a intensidade dele. Os cientistas sabem muito bem como funciona o terremoto, mas descobrir que aquela falha vai gerar um terremoto, já está na casa do chute. E aí a reportagem ela tem esse insight, né, porque o Brent Dmytryk, ele se denomina previsor de terremotos, e aí em meados de outubro, né, ele disse para os seguidores dele na rede social que um terremoto ia ocorrer em breve na Califórnia, na parte mais ocidental da Califórnia. E aí 2 meses depois daquilo, um tremor de 7,3 atingiu o norte da Califórnia. Então, várias pessoas viram ele como como se fosse um xamã, assim, um previsor realmente de terremotos, só que depois vários estudiosos, foram pesquisados e eles mostraram que isso foi mais um chute do que realmente uma capacidade, assim, de prever os terremotos. O que a gente tem hoje de mais avançado nesses sistemas de alerta de terremoto é um que tem lá nos Estados Unidos, na costa oeste, que é chamado de Shake Alert. É um sistema de alerta telefônico que ele consegue, na verdade o sistema ele detecta a onda de pressão que é emitida por terremoto, então
ele prevê que o terremoto vai ocorrer com segundos de antecedência. Mas mesmo assim, sendo segundos de antecedência, esse sistema ainda pode salvar vidas, porque nesses segundos, às vezes você está dirigindo o carro, você consegue parar o carro, você consegue ir para uma área mais aberta. Então, o que nós temos hoje, assim, de previsão de terremoto é esse sistema que alerta com apenas segundos de antecedência, né? Qualquer a ideia, assim, de prever terremotos, ele está mais ligado a como se a gente pudesse falar aí de astrologia, previsões, leitura de mãos, e é uma coisa que parece que funciona, né, porque se você for ver são milhares aí de terremotos que ocorrem no mundo, então você falar que vai ter um terremoto daqui a um mês, você vai acertar. E alguns aí conseguem chutar melhor aí, mas o resumo dessa reportagem que eu também recomendo ler é que ainda é impossível prever terremoto aí com dias, meses, de antecedência. Apenas os melhores sistemas estão trabalhando aí na casa dos segundos. Justamente até porque a gente conhece tão pouco sobre, né, apesar do conhecimento ter avançado muito, o subsolo, né, o interior da Terra ainda é uma grande fronteira desconhecida, né, para nós. E a gente conhece mais da superfície de Marte do que sobre o interior da Terra, né? Então, realmente o desafio é muito grande, né, Thiago? E de fato, quando você falou que alguém previu um terremoto que ia acontecer no mês tal, eu disse, não, isso aí só pode ser alguma coisa esotérica, né? Porque eu realmente um equipamento, né, que capaz aí de cientificamente detectar um terremoto aí com bastante antecedência ainda pertence ao campo da ficção científica, né? Mas o fato é, como você falou muito bem, um pequeno alerta, né, um pouco nesse momento aí que tanta coisa está em jogo, né, e que existem forças tão poderosas envolvidas aí, alguns segundos realmente já valem muito porque podem, como você destacou, né, ser a diferença aí para a pessoa dar alguns passos a mais que pode salvar a vida dela, né? A gente sabe aí, eu vi lá nesse terremoto de Mianmar, por exemplo, lá um rapaz, né, um senhor aí de 38 anos, né, não dá para chamar de senhor, né, 38 anos, mas ele estava passando de um prédio para o outro, e eu acho que muita gente viu esse vídeo, né, e no momento que ele estava passando de um prédio para o outro, exatamente naquele momento o pontilhão que ele estava passando, né, a passarela caiu, e ele deu um salto, né, e naquele momento ali, então, por pouquíssimos segundos ele não cai no precipício, né, e a vida dele ali foi poupada naquele momento, porque ele realmente, estava alguns segundos à frente da morte, né. Então a gente já pode ter uma noção, depois ele falou que ele estava procurando a mulher e a filha, né, que moravam na outra torre, e ele agiu por desespero, né, por puro desespero, mas, isso dá uma noção pra gente aí de que como alguns segundos, né, numa situação de uma emergência de terremoto podem realmente fazer a diferença, né. Então, continuamos aí torcendo para que novas técnicas, novos equipamentos, aí, novas formas aí de interpretar dados possam eventualmente estar ajudando as pessoas, né, a se prepararem aí para essas situações tão difíceis. Embora no Brasil a gente não tenha isso, né, de maneira notada, ainda assim a gente solidariza totalmente aí com essas pessoas, né, que precisam, sobreviver e viver e tocar suas vidas em lugares aí de alto risco geológico, se é que a gente pode chamar dessa forma aí, né. Agora eu queria chamar o nosso amigo Edinardo, que ainda não falou hoje, né. Edinardo, então, muito bem-vindo, né, ao nosso podcast. A gente vai falar aqui sobre fraudes financeiras e prejuízo à saúde mental. Edinardo, fala para nós aqui, porque a gente já falou aqui no nosso podcast, né, sobre armadilhas financeiras. A gente falou aqui, pelo menos em 2 programas, a gente falou sobre questões de jogo, de jogos de azar, de investimentos com uma rentabilidade, com um retorno duvidoso, né, mas parece que você traz aqui pra gente alguma coisa diferente aqui, algo que diz respeito à saúde mental. O que que as pesquisas mais recentes aí publicadas trazem nesse sentido aí para contribuir com aquela nossa tese, né, e a nossa mais do que uma tese, a nossa pregação aqui de que a gente deve ficar
longe aí dessas armadilhas financeiras, né, que acabam muitas vezes redundando em fraudes e que trazem infelicidade de tantas pessoas aí, né, para o enriquecimento ilícito de tão poucos, né? Conta para nós aí. Então, gente, essa notícia me chamou a atenção pelo seguinte: que fraude financeira dá dor de cabeça, prejuízo e tal, isso aí é óbvio, né? Não, a princípio, não haveria maiores novidades em dizer que alguém que levou um golpe fica mal e tal, aquela coisa toda. Mas eu achei interessante desse artigo que foi trazido aqui pela Globo, né? Pelo site G1, Globo.com, da jornalista Marisa Tavares, para dar o crédito aqui dela, que é o seguinte, é uma análise um pouco mais profunda sobre essa questão do dano, né, à saúde mental de pessoas que passaram por golpe. Lembrando, gente, a gente está falando aqui de golpes financeiros, né. Então, por exemplo, eu fiz um investimento no ouro e o ouro caiu. Não estamos falando aqui de golpe, tá, isso aí é um golpe, isso é um investimento de mercado, os riscos normais que qualquer aplicação financeira tem. Obviamente, você vai ter uma dor de cabeça maior ou menor, sei lá, investi aqui na Petrobras e ela deu prejuízo. Ok, é uma dor de cabeça, mas isso não é um golpe, isso por si só não é um golpe financeiro, é um risco do investimento, tá certo? Então, primeiro essa matéria aqui é golpe mesmo, alguém chegou com uma aposta, um negócio da China, como se fala, um negócio imperdível, né, e a pessoa percebeu que ela caiu realmente num golpe. Alguém realmente passou a perna nela, tá? Não é o risco inerente de mercado. Quero fazer questão de separar uma coisa da outra, tá bom? Para a gente não misturar aqui os assuntos e delinear bem aqui o que é que a gente está falando. Então, o que é que essa matéria aqui traz? Ela é um assunto publicado por Robert Márcio, que é o diretor da Investor Education Foundation, que é uma organização sem fins lucrativos voltada para a educação financeira, tá? E obviamente a educação financeira parte, obviamente, pela seleção de bons investimentos, como investir, como poupar, tá? Então, obviamente, isso faz parte da educação financeira, saber se aquele negócio é um risco natural do investimento. Se você montar uma empresa, se você for arrumar um trabalho numa empresa, também tem seus riscos, tá? E aplicações financeiras também tem riscos, mas tem o famoso golpe. Então o que ele fala é o seguinte, algumas coisas que a gente tem que trazer, tá? Sobre essa questão do dano, tá? Primeiro, não tem idade, qualquer pessoa em qualquer idade pode sofrer um golpe. Você pode ser uma pessoa jovem ou uma pessoa com mais idade, tá certo? Então cabelo branco não necessariamente te livre de golpe. Mas ele diz, primeiro, isso é um pouco independente da idade, tá? Mas o que é que ele fala, tá? Jovens sofrem menos com golpes do que pessoas de mais idade, porque eles têm mais tempo para recuperar o prejuízo, tá? Eles têm mais tempo. Então, uma pessoa de 20 anos que tomou um golpe de, sei lá, R$ 50.000, 10.000, ela tem X anos pela frente para se recuperar desse golpe. Mas uma pessoa de mais idade, ela, obviamente, ela tem menos tempo e muitas vezes menos capacidade, né. Às vezes a pessoa de mais idade só tem a aposentadoria dela, então como é que ela vai conseguir uma renda extra nessa idade? Então isso aí já é um problema. E esses números aqui são interessantes também, 50% das pessoas que sofrem golpe sofrem estresse severo, 44% apresentam um grau alto de ansiedade, 38% nem vão conseguir dormir direito, tá. E é interessante que aqui o luto disso aí pode chegar a levar 1 ano, 12 meses, gente, né. Então você veja como, o risco do golpe e o prejuízo, não apenas financeiro, já falamos sobre isso, mas o prejuízo mental que a pessoa tem, né. E ele cita o que a gente já imagina. Então o que acontece? Sentimentos de culpa, ele caiu o quê? Num investimento que na cabeça dele era de o quê? Essa pessoa que caiu no golpe financeiro, ela já estava sob algum tipo de situação psicológica que a fez se arriscar mais, tá? E se ela se arriscou com determinado investimento, ela também acaba aquela é uma relação afetiva também, não é apenas uma relação de dinheiro, bota dinheiro, não bota. Aquele golpista geralmente, digamos assim, seduziu aquela vítima a ponto dela ter um tipo de relação de confiança, não apenas confiança com o investimento que ela achava que estava entrando, com aquela pessoa que lhe apresentou aquela oportunidade, né, são as palavras que elas usam, tá, gente? Oportunidade única, grande chance de dar certo e tal, como ela também passa a ter menos confiança em si mesma,
porque ela se achou também a espertona, a inteligente, astuta, sagaz. Ela viu um investimento que ninguém estava vendo. Geralmente ela tem um grau de entrega pessoal muito alto também, né. Vou colocar aqui X mil reais, X mil dólares, que ela nem tem às vezes. Eu conheço pessoas que pegaram dinheiro de amigos, de parentes. Tamanha era a confiança que ela tinha naquele investimento, né, naquela oportunidade. Então, é interessante, ampliar esse conceito do trauma, porque ele é muito mais além do que o tombo financeiro, tá. É uma questão da pessoa perder a confiança nela mesma e destrutiva que ela acabou criando com terceiros, né, às vezes até virtualmente, mas ela ganhou aquela confiança, foi seduzida. Então, é interessante essa notícia por isso. Esse trauma vai muito além do preju. É uma questão de, até quebra de autoconfiança, confiança em outra pessoa, tá certo? E isso pode se alastrar para outros campos. É muito bom, Ednardo. Obrigado aí por estar trazendo esse conteúdo para nós aqui. E eu acho que é importante a gente destacar para o nosso ouvinte, né, que isso que você comentou é uma situação que pode estar afetando nesse momento alguém que está nos ouvindo. Né, então às vezes a pessoa está passando por um problema na vida, né, está passando por um problema de relacionamento, problema aí relacionado à carreira, emprego, alguma coisa aí do seu ambiente emocional interno, né, e aí de repente, por a pessoa não estar, né, digamos assim, com o seu chão muito sólido, ela pode ficar mais propensa, né, eu achei, muito interessante esse argumento, né, da reportagem que você trouxe. Porque numa situação dessa de estar em um contexto psicológico, emocional mais vulnerável ou não tão estável, a pessoa pode estar desequilibrada, né, para e pender aí para esses investimentos, entre aspas, aí de alto risco, né, e acaba sendo vítima aí de algum espertalhão, né, que está aí vivendo para passar a perna nos outros, né. E a gente viu aí, você falou também, eu acho que outro ponto que merece destaque, é que não existe pessoa de confiança, assim, pela aparência, simplesmente pela aparência, né. Eu vi na semana passada ainda, uma senhora, né, que, eh, já tinha os seus cabelos bem brancos e ela estava sequestrando outros idosos para extorquir dinheiro deles, né. Ela comandava uma quadrilha, ela tinha a voz de comando da quadrilha e ela sequestrava outros idosos a fim de extorquir o dinheiro. Então, assim, não confie cegamente em ninguém, né, na hora de tomar uma decisão de investimento, é muito, muito, muito raro que eu ou você sejamos mais espertos aí do que pessoas que estudaram muito no mercado financeiro, tá? E eu não estou falando de gente que estuda em YouTube, tá? Lógico que a gente está falando aqui de uma formação sólida de investimentos, né? E eles são muito mais prudentes e aí aparecem as pessoas com muito menos condições e acaba sendo muito arrojado no mercado financeiro. Então assim, leve alguém de confiança, alguém que é equilibrado, né, junto com você para conhecer algum investimento, algum projeto, né. Tem algumas coisas que a gente já pode dizer para você fugir, tá, dinheiro fácil, ganhos muito acima da média do mercado, isso aí 100% de certeza que vai ser roubada para você, tá bom? A gente sabe aqui de pessoas religiosas, pessoas aqui, cristãs, exemplares, líderes de igreja, formais e informais, tá certo? A gente sabe de muitos casos de pessoas que entraram em investimentos, tentando tirar o pé da lama, tentando fazer seu pé de meia, e acabaram perdendo muito dinheiro mesmo, né. Então assim, não vá atrás de promessas fantasiosas, de promessas muito, descoladas da sua realidade, ok. Mesmo que seja de uma pessoa conhecida, mesmo que seja de uma pessoa aparentemente aí, uma pessoa idônea, certo. Não existe almoço grátis, essa é uma grande lei do universo. Tá? Você que está nos escutando aqui, não existe almoço grátis, né? Se tem alguma coisa boa demais para ser verdade, é porque é boa demais para ser verdade. Então, ou seja, não é verdade, é uma mentira. Então fique longe, fuja, corra, né, para o outro lado. Existem situações que aí se chama situações de duplo dolo, né? O exemplo do golpe do bilhete premiado, né? Em que a vítima ela tentou passar a perna, né, viu uma oportunidade, claro que é uma oportunidade aí friamente calculada, né, uma oportunidade de lograr alguém e aí na realidade ela que estava sendo a vítima, né.
Então, nessa situação, fica muito difícil você reaver seu dinheiro, fica muito difícil de você realmente conseguir uma punição para quem está perpetrando esse tipo de crime. Então, fique longe, tá? Se um negócio é muito bom demais para ser verdade, fuja, tá? E tem uma lei, tá? Tem uma lei do comércio, do bom comerciante, aquele comerciante ético, moral, né? Que um negócio bom, ele só é bom de verdade quando é para os dois lados. Então, se você vai ganhar dinheiro em cima de alguém, né, então tome cuidado, porque você que pode estar sendo a vítima aí, você que pode estar sendo passado para trás e alguém ganhando dinheiro em cima de você. E para algumas pessoas, né, para alguns criminosos, isso inclusive legitima a ação dele, porque diz, viu, ó, veio tentar me passar a perna, simplesmente foi cobiçoso e perdeu. E ele acha que isso justifica o erro dele. Né? Então, assim, eu acho que nunca é demais, né, Ednardo, a gente reforçar isso, esse apelo, né? E você pode procurar o nosso podcast também na nossa lista, aí você procura ali um episódio que a gente fez sobre armadilhas financeiras e um outro episódio que a gente fez ali sobre investimentos de alto risco também, tá? Então procura lá no nosso playlist, no Cevada com Plutônio, você encontra lá esses episódios, tá certo? Bem, nós temos aqui rapidamente para a gente poder finalizar o nosso podcast, aí já caminhando já para o seu encerramento. A gente tem algumas notícias aqui que eu queria passar rapidamente aqui, notícias da ciência, que é aquela coisa mais nerd mesmo, né? Mas ainda assim muito interessante mesmo. Nós vamos falar aqui sobre o Planeta 9. Então, pesquisadores aí de centros de pesquisa, de universidades, estão trabalhando muito fortemente com a hipótese de nós termos um nono planeta no sistema solar. E não estamos falando do ex-planeta Plutão, né? Não é esse aí. É um planeta que ficaria muito longe, ele ficaria em torno de 10 mil vezes mais distante do Sol do que a nossa Terra, tá certo? Seria um planeta aí, pesquisadores da Unesp, tá? Lá de São Paulo estiveram envolvidos nessa pesquisa e ajudaram aí em trabalhar alguns dados, produzir simulações de computador que tem uma grande chance de estar apontando para a realidade de um nono planeta muito, muito mais distante do que Plutão, né? Muito longe aqui do nosso Sol. Seria aí um planeta que demoraria milhares de anos para dar uma volta ao redor do Sol, né? Ou seja, um ano desse planeta aí levaria milhares de anos terrestres. Mas ninguém sabe onde procurar. Esse planeta ele estaria tão longe do Sol que a luz do Sol não o iluminaria de maneira suficiente. Então ele seria extremamente difícil de ser detectado. Mas as simulações de computador aí estimam, né, comparando os dados com as observações, que esse planeta ele teria mais ou menos uma massa aí de umas 7 vezes a massa do nosso planeta Terra, o que daria mais ou menos em torno de metade do tamanho dos planetas Urano e Netuno, tá certo? Muito maior que a Terra, mas ainda assim menor do que Urano e Netuno. Então esse planeta aí, se confirmado, né, numericamente, estatisticamente, muitos outros estudos ainda precisam ser feitos, né, para refinar essas propostas, mas o que a gente quer destacar é que cada vez mais aí se consolida a hipótese de que exista um nono planeta que está perturbando os corpos celestes, né, principalmente nas regiões remotas do sistema solar, alterando o comportamento previsto, né, e que esse comportamento aparentemente anômalo pode ser explicado, né, pela presença de um planeta realmente desconhecido até ao momento, tá certo? Algumas pessoas no passado já aventaram a possibilidade de ser um mini buraco negro, inclusive, que estivesse circundando o nosso Sol a uma distância muito grande, né, absurda, mas infelizmente, né, não temos como comprovar isso, porque se um planeta é difícil de visualizar nessa distância, um buraco negro ainda muito mais, pela própria natureza do objeto, né? Então, isso seria um mini buraco negro, né, muito pequeno, inclusive. Agora, a gente tem também uma outra notícia interessante, que a gente vai passar rapidamente aqui, né, os cientistas aí estão trabalhando desenvolveram, né, aí, lá na Universidade de Osaka, juntamente uma parceria com a empresa Fujitsu, né, e se você quer saber sobre parcerias de empresas com universidades, você escuta o podcast aqui
Empreendendo na Ciência, né, agora desse ano de 2025, com o Dr. Rivelino Montenegro, tá, na nossa playlist. E eles anunciaram então o lançamento de um sistema operacional, tá certo, de código aberto, que está disponível no GitHub, tá? Quem é desenvolvedor aí provavelmente já ouviu falar do GitHub, tá? É um repositório aí de códigos de pessoas que desenvolvem programas e disponibilizam aí na plataforma, né? A maior parte deles aí com condições de serem baixados por qualquer pessoa. E esse sistema operacional, ele serve para computadores quânticos, né? Então seria uma forma de fazer com que os computadores quânticos que ainda nem existem, né, de uma maneira prática e objetiva, né, que é o resolutiva, que esses computadores pudessem ter um acesso mais fácil pelos pesquisadores, né, e pelas pessoas aí, e o dia, né, se esse dia chegar, a gente imagina que sim, talvez aí num futuro de médio, longo prazo, ou quem sabe com um pouco de sorte mais curto, um computador efetivo aí que possa ser usado comercialmente, né? Então é muito importante que ele tenha um sistema operacional. Por quê? Porque caso contrário, cada computador que é desenvolvido vai precisar ter o seu próprio sistema, o que encarece e dificulta muito o projeto de um computador quântico. Então, se houver um sistema operacional comum, isso pode trazer muitos ganhos aí e com a vantagem de que as pessoas já podem começar a aprender esse sistema operacional e a usá-lo também de maneira simulada para que o dia que o computador quântico chegar, se chegar, né, a pessoa então já não está totalmente verde no assunto, ela já vai ter condições de fazer alguma coisa com essa informação aí, porque ela já vai ter conhecimento do sistema operacional, tá certo? Então, é uma notícia assim, interessante, é bom para a gente saber como isso está acontecendo aí no mundo aí das empresas, né, e das universidades aí, né, destacamos aí que é uma parceria, mais uma vez, né, da academia com a empresa Fujitsu, que é uma empresa muito grande japonesa, né, na área aí de tecnologia. E por fim, aqui uma última notícia tecnológica, já que estamos agora num momento tecnológico do nosso episódio de hoje, é uma notícia aí que causou um certo espanto em algumas pessoas, que é o desenvolvimento, né, de um robô líquido, um robô que ele se desloca por meio aí de ondas sonoras e também por meio de correntes elétricas, mas que fazem o comportamento dele ser líquido, né? Então ele é revestido ali com algumas substâncias que têm uma capacidade, né, de fazer de permitir esse comportamento líquido do robô, então ele consegue passar inclusive por obstáculos, se dividindo e se recombinando depois do outro lado, né, e muita gente aí lembrou do filme Exterminador do Futuro 2, né, que tinha aquele famoso robô, o T-1000, né, que na cena icônica aí do cinema, né, dos anos 80 e 90, ele passa por uma grade, né, de uma cadeia ali e tal, e ele se remonta do outro lado ali com muita facilidade, mais ou menos como se fosse uma bolinha de mercúrio, alguma coisa assim, né, e muitas pessoas já fizeram essa relação. Claro, somando as notícias aí constantes, né, de avanços estrondosos na inteligência artificial, agora parece um robô líquido, todo mundo fica tremendo, né, batendo o joelho um no outro, tá, mas por enquanto esse robozinho aí, ele é muito pequeno, ele é do tamanho de um grão de sal grosso ainda, né, mas as expectativas são muito grandes, tá? Ele pode servir aí tanto para transportar medicamentos para o interior do organismo, ele pode servir também aí para descontaminar ambientes, pode ser usado em missões humanitárias e tal, né? E quem sabe eventualmente aí ser mandado para o passado aí para exterminar alguém. Então, essa última parte aí a gente espera que não, né, Tiago e Ednardo, mas nunca se sabe, né? Quem sabe até lá, com certeza, Jesus já voltou e não vai deixar esse tipo de coisa acontecer, tá certo? Então, Então, ó, Alex, então eu não preciso ficar com medo aí de ter um robô vestido de policial correndo atrás de mim e conseguindo seguir um carro não, né? não, se você vê algum policial correndo atrás de você, eu sugiro que você pare, né, e levante as mãos e veja o que que ele quer, tá? Bem provável que não seja um robô ainda, né? Mas nunca se sabe quando vem alguém do futuro, né? Então, temos evidências aí, como eu não ganhei na Mega Sena até agora, né, e nem poderia ganhar porque eu não jogo, né, mas como eu não ganhei, não fiquei multimilionário, é porque eu acho que não tem muita gente viajando do futuro para cá não. Se estão viajando, não vieram me contar nenhuma informação preciosa aí para ficar rico não.
Não, e isso ainda tem até aquela questão, né, do viajante do futuro, né, que aquele Stephen Hawking, né, ele fez uma festa de aniversário pro viajante do futuro, mas não era nem uma festa de aniversário, desculpa, era uma festa pro viajante do futuro e o viajante do futuro não apareceu. E ele usou isso como prova para falar que não existem viajantes no tempo. É claro que ele fez isso, quero acreditar que de forma cômica, né, porque isso não é uma hipótese científica que possa ser testada dessa forma, né. Enfim, acho que não precisa nem ser cientista para saber que essa prova aí ela não é válida, né, esse tipo de racional, nem na ciência e nem na filosofia também, né. Enfim, mas, enfim, temos aqui, né, notícias que trouxemos para vocês. A gente quer agradecer você que passou essa hora da sua vida aqui conosco nos seus ouvidos, tá certo? Muito, muito, muito obrigado aqui pela sua audiência e esperamos que tenhamos trazido conteúdo relevante para você, que ajudou, que preocupou, que abriu seus olhos para alguma coisa, né? Que fez você olhar com com outras perspectivas aí para nossa realidade, para os seus dilemas aí para o seu dia a dia, né? Pelo menos para mudar um pouco a sintonia dos seus pensamentos, desestressar um pouco enquanto aí você está dirigindo, enquanto está na academia, está correndo, está lavando louça, enfim, né? Ou quem sabe só sentado no sofá aí nos escutando. Nosso muito obrigado, tá certo? Eu quero aqui agradecer também muito especialmente aqui os nossos grandes colegas aí, companheiros de todas as horas aqui do nosso podcast. Fazia tempo que nós três não estávamos reunidos, né? Mas hoje estamos aqui, Ednardo, Thiago Vicente e eu, vosso servo que vos fala aqui nesse momento, tá? Então, obrigado a vocês dois aí também por terem contribuído, trazendo tantas pautas interessantes aí, né, para o nosso conhecimento. Hoje, né, trouxemos muitos assuntos diferentes, trouxemos ciência, trouxemos aí questões aí de economia, de microeconomia, trouxemos, enfim, informações geopolíticas, e a nossa intenção é essa, né, fazer uma salada aqui de muitos assuntos diferentes, porque a gente entende, a gente acredita que nessa pluralidade de conhecimentos, insights saltam, né, de um campo para o outro e acabam produzindo nesse fenômeno aí, quem sabe, um pouco de inteligência. Então, muito obrigado, né, mais uma vez, um grande abraço. Thiago, Ednardo aqui, últimas palavras aqui para a gente se despedir do nosso ouvinte, né, e já fechando aí, então, a participação de vocês no podcast de hoje também. Olha, esse giro de notícias é interessante para várias pessoas, eu imagino, porque às vezes a gente fica falando de ciência, terremoto e fala de finanças, enfim, a gente fala de tantos assuntos diversos, mas é importante sim que a gente procure se informar o máximo possível sobre o máximo de coisas possíveis também, ou pelo menos entendedores da complexidade de diversos deles, pelo menos a gente ficar calado. Então, por exemplo, às vezes parece que a gente se sente obrigado a dar opinião até sobre terremoto em Mianmar, né? Não, a gente tem que procurar várias fontes, procurar se informar sobre diversos assuntos, né? E procurar entender nosso mundo em nosso redor. Então, se a gente tiver conhecimento bastante, ótimo. Se tiver pouco, que a gente procure mais. E se realmente tiver muito distante em nossas mãos, que pelo menos a gente aprenda a escutar e ver como realmente são temas que uma mera chamada de internet muitas vezes pode nos conduzir para o lado errado. Então a gente, pelo menos se a gente não conhece bastante, explorar um pouco mais, né? E entender que esse mundo é muito complicado e tem muita questionamento. Legal, Ednardo. Muito obrigado então, né, pela participação sua e do Thiago. E a gente se despede aqui então, desejando aí para você, se for o momento que você estiver escutando aí, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, né? E a gente se encontra, né, no nosso episódio 55, então, na semana que vem, sempre às 17 horas da quinta-feira, né? Quinta-feira nós estamos publicando toda semana aí, para honra e glória de Deus, aí, se Deus permite, estamos publicando um novo episódio do Cevada com Plutônio, tá certo? A gente se encontra lá, então, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau. Se você gostou deste episódio, assine gratuitamente nosso podcast no Spotify, Amazon, Apple e se inscreva no nosso canal no YouTube. É só procurar por podcast Cevada com Plutônio nos streams de áudio ou Cientistas Adventistas no YouTube, Instagram, Facebook e X. E compartilhe com seus amigos, assim você nos ajuda a chegar a cada vez mais pessoas. Aviso! O Movimento de Cientistas Adventistas é um ministério de apoio que não possui vínculo jurídico ou administrativo
com a organização da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O podcast Cevada com Plutônio não fala em nome da Igreja Adventista do Sétimo Dia, suas instituições, ministérios oficiais, obreiros ou colaboradores.